Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do canal Clamando no Deserto. Você pode participar conosco através do WhatsApp, do Telegram, do Spotify, e do canal clamandonodeserto.com.br também. Gostaria de te convidar para mais um estudo sobre os Evangelhos e a Lei, estudo número 3. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos no teu caminho. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, apesar de nossas falhas e pecados cometidos contra ti. Pedimos que esteja conosco, nos auxiliando, nos ajudando, para que possamos fazer a tua vontade, Pai. Venha aperfeiçoar o que falta em nós, no falar, no agir, para que o teu evangelho seja pregado. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou só pegar um caderno de anotação para continuar aqui, marcando. Então, o último estudo para o ano 29. Esse aqui nós vamos começar 30. Vamos começar no 29 também, né? Relembrando. Então, nós havíamos falado no último estudo, parado nesse estudo número 29, em que nós falamos que o cristão precisa ser o sal da terra, a luz do mundo, ou seja, ele precisa fazer diferença onde está, nas suas palavras, nas suas atitudes, né? E sabemos disso porque o texto que vem logo depois diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o texto é muito claro no sentido que nós devemos dar um bom testemunho. E isso tem a ver com o quê? Em todo o contexto que nós lemos até agora, tem a ver com obediência às instruções de Deus, obediência à lei de Deus. Então nós lemos em Deuteronômio, capítulo 4, versos 4 a 8. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Veja, Jesus não falou, olha, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu? Olha, exatamente a mesma coisa. Que ouvirão todos esses estatutos, ou seja, guardando os estatutos, né, cumprindo, sendo um bom testemunho às pessoas, nós vamos inclusive abrir as portas para que eles ouçam os estatutos e digam: este povo, esse grande povo, é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande e que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então veja que é a mesma coisa, ou seja, é o mesmo padrão. As pessoas vão ver nossas atitudes, vão ver o que nós falamos e vão glorificar a Deus em função do nosso testemunho, de nós mostrarmos o porquê nós fazemos, porquê nós agimos, porquê nós fazemos determinadas coisas, como fazemos, porque nós temos pensamentos diferentes das outras pessoas, porque nós não nos orgulhamos quando temos atitudes errôneas, assim como muitos se orgulham e usam isso até como uma forma de autopromoção e etc. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo, no caso Sadraque, Mesaque e Abidnego, que era Misael, Azarias e Ananias, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. Contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, para que vejam as vossas boas obras, inclusive quando, em uma situação de difícil decisão como esta, né, as pessoas, nós, nos colocarmos em
ao lado da palavra de Deus, mesmo quando isso vá nos custar algo difícil, né? Uma consequência difícil para que nós vivamos. E aí ele diz, falou Nabucodonosor, dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Lembra na tentação, quando Jesus disse, né? Somente ao Senhor, ao único Deus, é que nós devemos adorar e a Ele prestar culto. Por fim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então veja, o nosso testemunho, evidente que o nosso testemunho não vai provocar o mesmo tipo de atitude em todas as pessoas, quem dera fosse assim. Né? Muitas vezes vai provocar uma situação de recusa, uma situação de oposição, mas também haverá aqueles que vão reconhecer e glorificar a Deus. Então, veja que Jesus ele não vem se opor ao que está escrito, ele vem confirmar, aperfeiçoar a compreensão, auxiliar em relação ao que está escrito. Mateus 5, versos 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Os escritos sagrados judaicos eles se dividiam basicamente em lei, profetas e escritos, né? Então, basicamente, quando ele diz não vim destruir a lei e os profetas, o que dá a entender é que ele não veio destruir nenhum dos escritos anteriores ao que ele vinha ao que ele estava ensinando naquele momento. Né? Então ele está dizendo, eu não vim, os meus ensinos, eu e aquilo que eu ensino por prática ou por teoria, não é para destruir os escritos da lei, dos profetas, dos escritos que existem e que foram dados por Deus antes que eu viesse. Eu não vim para isso, eu não vim destruir esses escritos. Não vim abrogar, vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, e quando o céu e a terra passarão? Nem um jota, nem ou um tio jamais passará da lei, ou seja, nada passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Por exemplo, sem que tudo venha a acontecer conforme deve ocorrer, no caso das profecias, por exemplo, né? Sem que algo que seja dado para provisoriamente, como nós acreditamos em relação ao sacrifício, mas tudo isso precisa de um estudo mais acurado, porque a princípio o que Jesus está dizendo é que, olha, até que o céu e a terra passem, nada vai se omitir, vai passar da lei, sem que tudo seja cumprido. Então quando ele fala, não vim abrogar, vim cumprir, e aí ele confirma dizendo, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, nesse momento em que Jesus está dizendo isso, primeiro, ele não está anulando nenhum mandamento. Segundo, ele está reconhecendo que os mandamentos continuariam em vigor, mesmo a partir daquele momento. Terceiro, ele está repreendendo qualquer pessoa que viesse a violar qualquer desses mandamentos, por menor que fosse, principalmente ensinando aos homens. E aí ele finaliza dizendo, porque vos digo que se a vossa justiça, ou complementa, né, dizendo, porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Algumas pessoas dizem assim, Jesus se opunha aos escribas e fariseus porque eles eram estritos observadores da lei. Não é isso que Jesus disse. Ele disse que, né, em Mateus 23, é isso, se eu não me engano, né? Ele diz que na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. E aí ele diz, fazeis o que eles dizem, evidentemente dentro daquilo que eles ensinarem de acordo com a palavra. Mas não hajam conforme as suas atitudes, porque falam e não fazem.
Então ele diz aqui, então falou Jesus, Mateus 23, às multidões e aos seus discípulos, né, e aos discípulos. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então perceba que ele não estava dizendo, olha, eu estou repreendendo os fariseus porque eles são muito zelosos na obediência. Não. Ele está dizendo que eles falam e não fazem, ou seja, eles estão mentindo talvez para si mesmos e para os outros. Eles não estão agindo conforme eles mesmos ensinam. Nem mesmo em relação aos próprios ensinos que eles dizem, eles fazem, eles agem em conformidade. Então ele diz, qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Então, evidentemente, nesse momento, ele não está dando nenhum aval para que ninguém possa dizer que ele veio acabar com qualquer mandamento. Fosse ele do sábado, fosse ele relacionado aos sacrifícios, nesse momento não tinha acabado nada. Então ninguém pode dizer assim, Jesus veio e ensinou isso, mas ele vai lá e transgride voluntariamente o mandamento do sábado e diz que ele pode transgredir o que ele quiser e que os discípulos dele também poderiam. Não, isso aí estaria totalmente contrário ao que ele mesmo acabou de falar aqui. E uma outra coisa também, muitas pessoas dizem assim, ou pelo menos algumas, né, quando elas vão conversar a respeito dos mandamentos, prova para mim que o sábado permanece no Novo Testamento. É o contrário. É ela que tem que provar que o sábado não permanece. Prova para mim que a adoração a imagens permanece no Novo Testamento. É essa pessoa que tem que provar que não permanece. Porque tendo em mente esse ensino que Jesus diz aqui em Mateus 5, 17 a 20, não existe condição para ler isso que Jesus falou e fazer esse tipo de exigência, porque ao contrário, tendo em mente que Jesus falou que até que o céu e a terra passem, nem o jota um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido, a regra é, a não ser que haja uma comprovação de que algo deixou de ter validade a partir de um determinado ponto, ele permanece na lei, não pode acontecer isso. E quando Jesus diz até que o céu e a terra passem, o que fica na nossa mente é o quê? É que não ia passar. É que não ia... ainda que a forma de cumprimento de alguma instrução viesse a se modificar, a instrução em si não deixaria de ter validade. Então, por exemplo, ainda que, como nós cristãos acreditamos, os sacrifícios de animais deixassem de ter validade no momento em que Jesus morreu e consequentemente ressuscitou e foi confirmado isso, mas a partir desse momento o que muda? Muda a forma de cumprimento desse mandamento para a expiação dos pecados. A necessidade de expiação dos pecados permanece, a necessidade do oferecimento de sangue, do sacrifício para para a expiação do pecado permanece. Qual é a diferença? É a forma como isso é cumprido. Ou seja, ao invés de nós precisarmos oferecer sacrifícios de animais, nós rogamos pelo perdão para os nossos pecados em nome de Jesus. Então, veja que a necessidade de oferecimento de sacrifício não mudou. Só que como o sacrifício de Jesus, como nós acreditamos, bastava que um só morresse, bastava que ele morresse, então, a partir do momento que ele morre, a partir do momento que que ele morre e confirma a validade do que ele ensinou através da sua ressurreição, inclusive, né, dentre outras coisas, então nós passamos a cumprir esses requisitos através de Jesus, que está no santuário celestial, conforme Hebreus nos ensina, né, que as coisas celestiais precisariam ser purificadas por sacrifícios maiores. Então, veja que essa fala de Jesus ela é muito forte. Nós não podemos simplesmente dizer, mas o cristão antes disso não era necessário oferecer, era necessário oferecer sacrifício e agora não é necessário mais. Mas veja que, baseado nesse ensino de Jesus, nós não podemos usar isso para dizer que algo só tem validade se ensinado
mantido o ensinamento após o sacrifício de Jesus. Isso não faz sentido, porque isso não foi o que Jesus ensinou. Ele ensinou justamente o contrário. Ou seja, via de regra, baseado nesse ensinamento, nós não podemos acreditar que algo tenha simplesmente passado, que algo tenha deixado de ser necessário. Então, são aqueles que dizem que não está em vigor é que tem que provar, e não aqueles que dizem que algo está em vigor, baseado nesse ensinamento de Jesus. Bom, aqui nós temos... então nós temos aqui, qualquer pois que violar um desses mandamentos, não é? Então aqui, né? Se algum desses mandamentos for quebrado, for violado, for anulado por alguém, essa pessoa será chamada mínima no reino do céu. E ele complementa dizendo, qualquer coisa que os cumprir, e qual é o sentido de cumprir no momento que ele fala qualquer coisa que os cumprir e ensinar? Evidentemente ele está falando o quê? Qualquer coisa que os obedecer. Então quando ele diz aqui para nós, aquele porém que os cumprir e ensinar, evidentemente ele está usando o cumprir com que sentido aqui? Aquele porém que os obedecer e ensinar, porque por que você ensinaria algo se aquilo não tivesse mais em vigência? Né? E ele diz ainda, cumprir e ensinar, porque você cumpriria, obedeceria e ensinaria algo que não mais estivesse em vigência. Então ele diz, qualquer coisa que os cumprir e ensinar, e nesse caso ele está dizendo, qualquer coisa que os obedecer e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E contrariamente a isso, né, em oposição a isso, ele está dizendo que o violaram desses mandamentos no sentido de que desobedeceram desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Então esse foi o ensinamento de Jesus, conforme está nos evangelhos. Então, tendo isso em mente, ninguém depois dele teria autoridade para dizer que algo simplesmente deixou de existir porque não foi repetido após Jesus, após a vida de Jesus. Então nós temos aqui lise, né, com o sentido de... Aí eu não sei se a pronúncia seria lice, né? Não sei qual seria, mas com o sentido de quebrar, né? De anular. Destruir, né? Com o sentido de destruir. Então, não penseis que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, e ele usa a mesma palavra aqui. Aqui também. Não vim para destruir, mas para cumprir. Amém, pois digo a vós, até que passe o céu e a terra, iota ou um só traço, de modo nenhum passará da lei, até que todas as coisas se cumpram. Por exemplo, até que todas as coisas aconteçam, como alguns vão sugerir como significado. Quem, pois, anular um só dos mandamentos, esses dos menores, e ensinar assim as pessoas, menor será chamado no reino dos céus. Então veja, mais uma vez a questão do anular, do destruir, do cumprir, né? E aqui a mesma palavra que ele disse, que ele usou lá quando ele disse convém que se cumpra toda a justiça, ele usa aqui, não, desculpa, aqui é destruir, né? Cadê o cumprir aqui? Aqui, né? Então, a mesma palavra que ele usa com o sentido de cumprir lá atrás, ele vem usar aqui. Um só traço, qualquer coisa que anular o menor será chamado. Quem fizer... não, aqui, desculpem, gente, aqui eu falei errado. Aqui, esse cumprir aqui é uma palavra diferente desse aqui. Olha aqui.
esse cumprir aqui, se eu não estou enganado, é o que foi usado lá no estudo anterior, quando ele fala, deixa eu ver aqui no Novo Testamento interlinear, que é quando ele fala com João, e aí ele diz, convém que se cumpra toda a justiça, a fuga, a matança, a vocação dos discípulos. Mateus capítulo 3, não é? Olha, a nós cumprir toda a justiça. Então, é exatamente a mesma palavra que está aqui em Mateus 5,19, é a que está em Mateus 3,15, quando ele fala, convém a nós cumprir toda justiça. E veja que ele não está dizendo cumprir toda a justiça com o sentido de que depois desse evento, depois desse acontecimento do batismo, ninguém precisaria mais se batizar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, convém que se cumpra, ou seja, convém que nós obedeçamos a tudo o que for determinado. Aí aqui, quando ele fala até que todas as coisas se cumpram, aqui é uma outra palavra, tá? Veja que são palavras distintas que são usadas aqui, não é? E aí, o ensinar aqui é do didaquê, né? Menor será chamado no reino dos céus. Então veja, esse cumprir e esse cumprir são palavras distintas que, né, a princípio indicariam circunstâncias distintas, características distintas. Mas quando ele fala que veio cumprir, ele usa essa palavra que é a mesma que ele usa lá quando ele fala com João o Batista. E aqui ele usa uma palavra até que todas as coisas se cumpram. Evidentemente ele não estava dizendo que quando algo se cumprisse, todos os mandamentos anteriores deixariam de vigir, né? De ter vigência, de ter validade. Ou seja, ele está dizendo justamente o contrário. Todos os mandamentos mantêm a sua validade, não é? Porque ele fala, de nenhum modo passará até que passe o céu e a terra, ou seja, até que passe o céu e a terra, iota um só ou um só traço, de modo algum passará da lei. Então veja que é um mandamento, é uma fala muito forte que Jesus usa, né, para estabelecer isso. Então veja aqui a palavra que ele usa, plerosai, a mesma palavra que ele usa lá. E aí quando ele fala em abolir, ele fala em catalisai, ou lissai, não sei se a pronúncia aqui seria com um S ou com equivalente a dois S. Mas ele usa a mesma palavra aqui, né? Ele fala, ele não quer que ninguém pense que ele veio abolir, anular algo em relação ao nomon, não é? A lei. E nem em relação aos profetas. Consequentemente, nem em relação à lei, nem em relação aos profetas, né? Muito possivelmente ele estaria falando o quê? A todas as escrituras existentes até aquele momento, leis, profetas e escritos. Ou seja, todos os ensinamentos de Gênesis a Malaquias. E aí ele fala aqui, né, que o céu e a terra, né, até que o céu e a terra passem, né, iota, um iota ou onde estaria o tio aqui? Ou um traço, né, um traço da lei, nenhuma palavra da lei seria, nenhuma letra, nenhuma palavra se omitiria da lei. E aí nós temos aqui a palavra... Aqui não tem, né? Aqui, tá aqui. Genetai, né? Ou seja, até que tudo aconteça, até que tudo se cumpra. Então ele diz, olha, eu não vim destruir, e até que o céu e a terra passem, nada vai se omitir da lei, sem que tudo aconteça, sem que tudo se cumpra.
E aí nós temos aqui essa palavra aqui ao final, que é a palavra que é traduzida como até que tudo se cumpra, genetai, que nós lemos o quê? Com o sentido de se cumprir, com o sentido de acontecer, com o sentido de... e algo sinônimo a isso, né, de vir a ocorrer, né? Então, nada passaria sem, é, sem que acontecesse, sem que se cumprisse, não é? Então, e ele fala, até que o céu e a terra passem, nada vai acontecer sem que se cumpra. Mas veja que quando ele inicia, ele fala, até que o céu e a terra passem, nada se omitirá sem que tudo aconteça. Ou seja, então ele está deixando claro que a regra que ele está determinando é que não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir a necessidade de instruções, não, as instruções não vão deixar de existir. E a partir daqui, então, ele começa o seu ensinamento, e tendo em vista isso que ele falou anteriormente, nem nas palavras de Jesus, nem nas ações, nós podemos esperar que ele venha fazer aqui um rompimento com as instruções dadas por Deus na Torá, né, ou nos profetas ou nos escritos, né? Não faria sentido. Como nós já lemos, inclusive, nos slides anteriores, quando Jesus fala, e ele está deixando bem claro que quando nós vamos até a lei e os profetas e os escritos para verificar alguma semelhança entre o que ele ensina, nós vemos muita semelhança. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Então veja, ele amplia ainda mais a compreensão, o sentido relacionado ao mandamento, não matarás. Por isso, muitos colocam que quando ele disse que ele veio cumprir, o sentido seria que ele veio aperfeiçoar, completar o sentido dos ensinamentos, das instruções dadas por Deus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então ele está falando não apenas por uma questão de misericórdia, não apenas por uma questão de pacificação, mas até mesmo por uma questão de, inclusive, prudência, cautela, não é? Quando ele fala, né, concilia-te enquanto está no caminho para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz ao oficial e te encerre na prisão. Então nós temos Deuteronômio 5,17 e Êxodo 20,13, não matarás, não assassinarás, né? De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo o animal requererei, como também da mão do homem. E da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. E aí vem uma parte das instruções também que diz, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O que nós queremos enfatizar nesse momento é essa questão, não é? E da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. O próprio Deus dizendo. E Deus dizendo, não matarás o inocente e o justo. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então Deus fala, exaltando o quê? A luta, né? Sair por aí lutando feito um louco? Não. Ele está exaltando o quê? A pacificação. Né? Quando nós vemos o contexto de luta, de guerra na Bíblia, é um contexto em que eles estavam cercados por povos extremamente ímpios, agressivos e com uma série de atitudes e pensamentos extremamente prejudiciais. O que encobre o ódio tem lábios falsos e o que divulga a má fama é o insensato.
Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Então ele sempre olha, prudência, cautela, cuidado, pacificação. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é, o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Então veja, a questão aqui do dolo, né? Vamos dizer assim, o mau intento, ou seja, a pessoa ir lá e empurrar com a intenção de causar dano, com a intenção de matar, com a intenção de lesionar, né? Nós vemos muito isso na Bíblia, né? A pessoa fez porque ela queria fazer daquela forma, a pessoa fez porque ela não se preocupou, diante dos riscos, ela não se preocupou com o que viria a ocorrer, como no caso do boi, né? Se sabia que o boi já era escorneador, se sabia que o boi já era agressivo e deixou e o boi vier a matar alguém. Então veja que a Bíblia fala do tratamento distinto entre aquela pessoa que sabendo que deve fazer o bem e não faz, cometendo pecado, né? Então, olha, se você sabe que você tem um animal agressivo e você sabe que deve fazer o bem, o que seria o bem? Cercar ao máximo aquele animal, prender de uma forma de que aquele animal não pudesse atingir alguém. E você deixa de fazer, então a pena era a mesma de alguém empurrar com ódio, com mau intento, alguém. De que uma pessoa viesse a fazer isso com outra pessoa. Então a Bíblia tem muito essa questão, né, da rebeldia, de você saber os riscos envolvidos no que você está fazendo e não se preocupar com as consequências do que vai acontecer. Então isso é bastante. A gente consegue verificar bem isso na Bíblia, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas na cabeça, e o Senhor te retribuirá. Retribuirá. Então veja, o que é incentivado aqui? Pacificação, o perdão, não agir da mesma forma que os outros agem. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Então, ou seja, olha, o boi do teu inimigo, ou seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo, ajudar aquele que te odeia. Veja que nós estamos falando de lei, profetas, escritos. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Por ti venceremos os nossos inimigos. Não confiarei no meu arco. A pedra é pesada e a areia é espessa. Porém, a ira do insensato é mais pesada que ambas. Veja, Deus está desestimulando a ira, desestimulando o ódio, desestimulando a violência, a vingança, né, pura e simples. Eu vou me vingar, não gosto daquela pessoa, ela não gosta de mim. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Olha, olha mais uma questão de equilíbrio. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Ou seja, melhor alguém que fala para você, que fale para mim aquilo que eu preciso melhorar, do que alguém que me vê fazendo algo que evidentemente vai me prejudicar e deixa passar. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Olha que interessante. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Perdão e obediência, caminhando junto. Justiça e misericórdia, perdão e obediência. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor,
é, é, justiça, perdão e obediência, né? No caso, misericórdia e justiça, caminhando juntos. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Então é para fazer intriga, é para promover o ódio? Não. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. Veja a Bíblia falando em quê? Em uma pessoa que acaba indo por maus caminhos por ser coagida. Aqui a tradução vem como coagir, mas, ou seja, seja qual for a tradução aqui, o que dá a entender é o quê? Alguém que de alguma forma força ou induz uma outra pessoa a cometer algo errado. Também isso é repreendido na Bíblia. Lei, profetas, ensinos. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Esconde-me do secreto conselho dos maus. Ou seja, maquinar, pensar o mal. Por isso que Deus já falava contra a cobiça. E a gente verifica aqui que não é só a questão da cobiça, mas qualquer maldade que venha nascer na mente. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Veja, Deus incentivando a obediência, a diligência, o cuidado, a atenção, a dedicação. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, perizeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Veja que ele não anula o assassinato, ele não anula o adultério, pelo contrário, ele diz que ele aperfeiçoa, aumenta na mente das pessoas o campo de atuação daquele mandamento. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com repudiada comete adultério. Então veja que ele fala de um mandamento, uma instrução diretamente vinculada, ligada ao mandamento do adultério. Ou seja, é um mandamento que é uma instrução que seria que impediria o homem de adulterar, né? Que seria a permissão da carta de divórcio. Então, você dá a carta de divórcio, então você não estaria adulterando. E ela também não estaria adulterando se algum outro homem viesse a se casar com ela. E aí Jesus vai e restringe a visão referente à carta de divórcio. Ou seja, ele amplia duplamente, né, a questão do adultério nessa fala, através do próprio mandamento do adultério, que ele fala: olha, você pensar, olhar para uma mulher, atentar para uma mulher para cobiçar em seu coração, além da cobiça, você está cometendo o adultério, porque a cobiça também era proibida, né? Não cobiçarás. Então, e aí ele restringe na mente das pessoas a questão do uso da carta de divórcio. Né? Inclusive, alguns colocam que a carta de divórcio era usada pelos motivos mais banais possíveis, né? E aí Jesus fala: não é assim não. Então, ele amplia o campo de atuação relacionado à instrução não adulterarás. E ele disse aqui sobre o divórcio, né? Divorciar da esposa, né? Exceto por imoralidade sexual, porneias, né?
a não ser por causa de imoralidade sexual dela, no caso, né? E aí ele faz com que, conforme está escrito aqui, né? Faz com que ela cometa adultério e qualquer casar com a repudiada comete adultério. Obviamente ele está falando faz com que ela cometa adultério se ela vier a se casar com outro. Então, o homem, né, que viesse a oferecer carta de divórcio para uma mulher que não fosse por causa do adultério, se ela viesse a se casar com outra, ela cometeria adultério, aquele que casasse com ela também cometeria adultério. E nós vamos ver também que na comparação com os ensinos dos evangelhos, se o próprio homem que ofereceu a carta de divórcio viesse a se casar, também ele cometeria adultério. E aí ele fala em relação à imoralidade sexual, porneia. É interessante que quando ele fala em imoralidade sexual, se nós pensarmos na imoralidade sexual, aqui ele estaria na imoralidade sexual, inclusive relacionada, por exemplo, ao adultério, né? Então nós teríamos que Jesus implicitamente estaria deixando o quê? Pensando que isso fosse, que ele estivesse falando algo sinônimo a adultério e não a qualquer outra coisa, porque imoralidade sexual, né? Porque qualquer que fosse a imoralidade, qualquer que fosse não, né? O mandamento anterior dizia o quê? Em relação ao adúltero e à adúltera, que eles deveriam morrer se fossem pegos em adultério. Então, se aqui for algo diferente de adultério, ainda assim é uma restrição muito grande que ele está fazendo na mente das pessoas em relação à carta de divórcio. Se for relacionado, se isso aqui estiver incluindo o adultério, então ele estaria deixando claro para as pessoas que o adúltero e a adúltera não deveriam mais ser mortos, porque não faria sentido você falar em dar carta de divórcio a alguém que se casar com a pessoa posteriormente, se ela fosse morrer em relação a isso. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, na verdade, evidentemente, a Bíblia fala o quê? Disse o Senhor a Moisés, então foi o próprio Deus que permitiu. Então ele diz aqui, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e né, a mesma palavra que nós lemos anteriormente, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então, ou seja, os discípulos entenderam claramente que Jesus estava deixando bem restrito a questão de repudiar a mulher, de dar carta de divórcio. Ele, porém, disse-lhes, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Então ele está deixando muito claro aqui a limitação. Ou seja, se você repudiou alguém que não fosse por causa de adultério, você faz com que ela cometa adultério se ela se casar com outro homem, você também comete adultério. E o adúltero teria liberdade, tendo isso em vista, para casar de novo? Não teria. Né? Pelo menos a princípio, pelo que eu leio, não tem como enxergar isso aqui, Jesus falando em se tornar eunuco, inclusive, e dizer que um adúltero poderia se casar novamente, ou alguém que se separasse por motivo que não fosse esse que Jesus deixa claro aqui, que a pessoa pudesse se casar novamente. E aqui, né, o último slide que nós vamos ler nesse estudo, também o homem que adulterar, deixa eu ver se tem algum outro falando o mesmo assunto, tem também, mas nós vamos abordar outros aspectos, né? Então, o último slide de hoje, eu acredito que dê para falar sobre os dois, né? Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E aí Deus fala aqui em Ezequiel, né? Foste como uma mulher adúltera, em lugar de seu marido recebe os estranhos. Né? Nós temos mandamentos, não adulterarás.
porque adulteraram e o sangue se acha nas suas mãos com os ídolos. Então Deus usa muito a questão do adultério no sentido de é, se apartar dele como único Deus para adorar deuses estranhos e fazer e ter atitudes que ele não quer que as pessoas tenham. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: Não me verá olho nenhum, e oculta o rosto, nas trevas minam as casas que de dia se marcaram, não conhecendo a luz. Então aqui a Bíblia já vinha colocando a questão do desejo como algo errado, o desejo de adulterar, o desejo de fazer qualquer coisa errada como algo que é condenável diante de Deus. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Veja a questão de desobedecer a Deus, como Deus entendendo isso como uma forma de adultério também. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, a sua serva, seu boi, o jumento, nem coisa alguma. O ímpio deseja a rede dos maus, olha o desejo aqui novamente de fazer o mal, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações. Olha, novamente a Bíblia falando o perigo dos maus desejos. E andaram nos seus próprios conselhos. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada os seus olhos. Então nós finalizamos aqui no slide 45, mais esse estudo, e vamos dar continuidade no próximo. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos aprender cada vez mais, que esse estudo venha a ser útil e que dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, nós possamos aprender juntos e buscar entender o melhor da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma vez aprendermos a Tua palavra, que o Senhor esteja conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos perdoando por nossas falhas e pecados, nos ajudando a ser pessoas melhores, apesar de tudo que fazemos, Pai. Imploramos que esteja conosco a cada momento. Livre-nos de todos os males, nos abençoe no aprendizado da Tua palavra e na prática, principalmente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo estudo.